Abri os olhos num berço estranho, mas o cheiro da terra eu já conhecia. Mudei de rosto, mudei de tamanho, mas a alma dentro de mim não esquecia. Esta não é a minha primeira estrada, este não é o meu primeiro adeus. Sou uma centelha que foi soprada a tentar voltar para os braços de Deus. A lição que eu não aprendi ontem hoje bate à minha porta outra vez. O mesmo erro, a mesma fonte, até que eu entenda o que a vida me fez. Gira a roda, o tempo não para, a alma retorna à mesma seara. Eu voltei para consertar o que quebrei, para reescrever a lei que eu violei. Não é castigo, é chance derradeira de não ser mais uma alma passageira. Eu estou aqui para lembrar. Porque é que a mesma pedra me fere o pé? Porque é que o mesmo medo me assombra? É o meu mapa, é onde a minha missão é a luz, só se revela no meio da sombra. Onde mais me dói é onde eu devo curar. O nó mais apertado é o que eu vim desatar. Gira a roda, o tempo não para, a alma retorna à mesma seara. Eu voltei para consertar o que quebrei, para reescrever a lei que eu violei. Não é castigo, é chance derradeira de não ser mais uma alma passageira. Eu estou aqui para lembrar. Não vim a passeio, não vim dormir. Há uma obra urgente para construir. Quantas vidas mais eu vou precisar para finalmente acordar? Eu lembro, eu tento corrigir um momento até a roda parar, até a roda parar. הדוק הוא זה שבאתי להתיר. Ani mena sele, tak
Sabe, tem uma pergunta que volta e meia, acho que bate na porta de todo mundo, né? Com certeza. Afinal, o que eu tô fazendo aqui? A gente vive numa correria como se essa vida fosse, sei lá, uma corrida de 100 metros rasos. Exato. A gente acumula coisas que não vai poder levar e, ao mesmo tempo, lida com uns desafios que parecem totalmente aleatórios e, às vezes, bem injustos. É a grande questão existencial, né? Parece que a gente recebe o roteiro de uma peça, mas sem o primeiro ato. Isso, começamos no meio da história. Exatamente. A gente entra no meio, tentando entender o nosso papel e o final. Bom, o final é sempre o mesmo. O que frustra é essa sensação de que o miolo, o enredo principal, não tem um propósito muito claro. É essa falta de um porquê que incomoda. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar um material que propõe uma virada de chave completa nisso. Uma perspectiva totalmente diferente. São fontes da mística judaica que nos perguntam: e se esta vida não for a primeira? E se a nossa alma for, na verdade, uma viajante antiga que voltou para cá com um mapa? Com uma missão bem específica. Hoje vamos explorar a fundo os conceitos de reencarnação, ou Gilgul Neshamot, e da missão pessoal, o Tikkun. A ideia é desvendar essa proposta de que a vida não é um acidente, mas sim uma jornada espiritual com propósito. E essa é uma mudança de paradigma que, olha, redefine tudo. A visão do Gilgul propôs que a morte não é um ponto final. E o nascimento não é o começo. Não é o começo absoluto. A alma é vista como uma centelha divina, eterna. A própria palavra hebraica, Gilgul, é muito visual. Ela vem de Galgal, que significa roda ou ciclo. Uma roda. Isso. A imagem é essa. A alma rolando através das eras, das vidas, num processo contínuo de aprendizado, de refinamento. Ok, vamos desembrulhar isso. Se a alma é essa viajante que passa por ciclos, a pergunta de $1 milhão é: por quê? A grande questão. Porque, convenhamos, a ideia de reencarnação muitas vezes vem carregada de um peso, né? A gente logo pensa em karma, em punição. É a primeira associação que se faz. Ah, você fez algo errado, agora vai ter que voltar e pagar por isso. Parece um castigo. Então, o que é fascinante no material que a gente está analisando é que ele vira essa lógica de cabeça para baixo. A resposta que ele oferece para o porquê não é punição. Não. A palavra-chave é outra, muito mais profunda. Misericórdia. Ou chesed, em hebraico. Nessa visão, a reencarnação não é uma sentença. É um ato de compaixão divina. Misericórdia. Confesso que é um pouco difícil conectar essa palavra com a ideia de ter que voltar para enfrentar mais perrengues, mais desafios. Parece contraintuitivo, eu sei. Como isso pode ser um ato de misericórdia? A fonte usa uma analogia que torna isso muito claro. A de uma escola. Pensa num aluno que está na 4ª série, mas não conseguiu de jeito nenhum aprender, digamos, a tabuada. Ok. Uma boa escola, um bom sistema educacional não expulsa permanentemente. Isso seria cruel. Certo. Pelo contrário, por misericórdia, a escola permite que ele repita o ano. O objetivo não é puni-lo, mas garantir que ele adquira aquela ferramenta essencial para poder seguir em frente. Sem a tabuada, ele vai conseguir fazer a matemática da 5ª série. Exatamente. A repetição é uma nova chance, não uma punição. Entendi. Nessa visão, a Terra é essa escola. E as almas são, de certa forma, alunas repetentes. Elas voltam não por castigo, mas por uma compaixão infinita que diz: você não aprendeu essa lição ainda, mas ela é crucial para a sua evolução. Aqui está outra oportunidade. Tente de novo. Essa analogia da escola é poderosa. Mas ela me levanta uma outra questão. Qual? Numa escola, a gente tem professores, tem livros, um quadro negro que diz qual é a matéria do dia. Na vida, como dizem por aí, primeiro vem a prova, depois a lição. Essa falta de um manual de instruções não é a parte mais angustiante de tudo. A gente está repetindo o ano sem saber qual é a matéria da recuperação. Essa é a angústia fundamental que a fonte tenta resolver. E a resposta é que o manual existe. Ele só não está num livro. Ele está inscrito na própria estrutura da nossa vida. Ah! Isso nos leva diretamente ao conceito de Tikkun. Se a Terra é a escola, o Tikkun é a nossa matéria individual, o nosso currículo personalizado. Ah, aqui a coisa começa a ficar realmente interessante.
Então não é repetir a quarta série inteira, mas focar especificamente na tabuada que ficou faltando. Precisamente. Tikkun significa literalmente correção ou reparo. É a missão pessoal de cada alma. Certo. A fonte é muito enfática nisso, com uma frase que eu acho fortíssima. Não existem almas turistas. Gostei disso. Nenhuma alma desce a este mundo só a passeio, para ver a paisagem. Cada uma chega com uma pasta, um pacote específico de tarefas a realizar. E essa missão, o Tikkun, é exatamente aquela matéria que a alma não conseguiu passar numa vida anterior. Isso explicaria, então, a diversidade imensa de desafios que a gente vê por aí. O que para mim é um obstáculo gigantesco, para outra pessoa é algo que ela tira de letra. Exato. A gente tende a se comparar, mas talvez a gente esteja em recuperações de matérias totalmente diferentes. É exatamente esse ponto. O Tikkun se manifesta de formas muito particulares. A fonte dá alguns exemplos bem concretos para ilustrar. Como quais? Para uma alma, a matéria principal desta vida pode ser desenvolver a paciência com a família, algo que ela nunca conseguiu antes. Para outra, o grande desafio é aprender a lidar com o dinheiro de forma honesta. Resistindo à ganância ou ao medo da escassez. Isso. Para uma terceira, a grande batalha pode ser interna, contra o próprio orgulho, ou aprendendo a controlar a ira. Então, o que tudo isso significa na prática? Que aquela dificuldade crônica, aquele padrão que se repete e nos persegue a vida inteira, aquilo não é azar, não é um defeito de fabricação. Não. Pode ser a pista mais clara do porquê de estarmos aqui. É a conclusão mais radical e transformadora dessa linha de pensamento. A fonte sugere que, no exato momento em que uma pessoa se pergunta, em desespero, por que justo isso é tão difícil para mim? Sim. Ela está olhando diretamente para o coração da sua missão. A maior dificuldade não seria um acidente infeliz no caminho, mas o próprio caminho. O ponto focal do currículo da alma para esta vida. Olha, isso é uma faca de dois gumes, não é? Por um lado, dá um propósito incrível para a luta. Transforma o sofrimento em matéria-prima para o crescimento. Mas, por outro lado, isso não corre o risco de romantizar o sofrimento? Como essa visão diferencia um desafio construtivo de, por exemplo, uma situação de abuso ou uma condição destrutiva da qual a pessoa deveria simplesmente sair? Essa é uma distinção absolutamente crucial. Não é perigoso pensar, eu preciso ficar nessa situação difícil, porque é a minha missão? É uma ótima pergunta, e a fonte é sutil a esse respeito. O Tikkun é primariamente sobre uma batalha interna. Interna. A frase que a fonte usa é: o seu inimigo interno é o seu melhor professor. A missão é sobre corrigir uma falha de caráter, uma tendência da alma como o orgulho, a raiva, a impaciência, a cobiça. Entendi. As circunstâncias externas são o ginásio, o campo de treinamento onde essa batalha interna acontece. Se a pessoa está numa situação de abuso, por exemplo, o Tikkun dela talvez não seja aprender a aguentar. Claro que não. Mas sim aprender a se valorizar e impor limites, algo que talvez ela nunca tenha conseguido fazer antes. O desafio não é a situação externa em si, mas a correção interna que aquela situação está exigindo dela. A missão é o crescimento da alma, não a perpetuação do sofrimento. Uau! Essa distinção é fundamental. A situação é o palco, mas a peça é interna. Ok. Isso me leva de volta à questão do manual. Se a gente não tem memória clara de vidas passadas, como identificar com certeza qual é a nossa peça, a nossa missão? Parece que estamos tentando resolver um quebra-cabeça sem ver imagem na caixa. É a pergunta central. E a resposta que o material oferece é que não precisamos das memórias detalhadas, porque os sinais, as pistas, estão todos espalhados pela nossa vida atual. A alma sabe. Ela sabe. Ela carrega a memória da sua tarefa e essa memória se manifesta através de inclinações, desafios, paixões. Para começar a decifrar esse mapa, a fonte sugere prestar atenção em duas áreas principais da nossa experiência. Certo. Então a memória da missão está no nosso dia a dia, não numa lembrança de 200 anos atrás. Exatamente. Se alguém quisesse começar a procurar essas pistas hoje, por onde começaria a olhar? A primeira área a se investigar é justamente essa que estávamos discutindo. Aquilo que causa mais resistência. A dificuldade. Isso. Onde você tropeça sempre.
Qual é aquele padrão negativo que insiste em se repetir? Seja nos relacionamentos, na carreira, na sua relação com você mesmo. É a sua pedra no sapato pessoal. Ah, Esse é o nó que a alma veio desatar. A luta constante contra a procrastinação, a dificuldade em dizer não, a tendência a explodir de raiva, o medo de falar em público. Essa luta interna não é um defeito a ser escondido com vergonha. É o campo de treino principal do seu Ticum. Ou seja, em vez de fugir desse padrão ou se odiar por causa dele, a ideia seria encará-lo de frente, com curiosidade, como se fosse a própria tarefa de casa. É uma mudança de postura total. De vítima para estudante. E qual seria a segunda área? A segunda área é, de certa forma, o oposto da resistência. É aquilo que traz uma paixão profunda e genuína. A paixão. O que uma pessoa faria até de graça, só pela alegria de fazer. Aquela atividade que faz o tempo parar, que recarrega as energias e que, quando realizada, gera um sentimento profundo de estar contribuindo, de estar trazendo alguma luz ao mundo. Interessante. Pode ser cozinhar, ensinar, organizar coisas, cuidar de animais, escrever, resolver problemas. e como essa paixão se conecta com o desafio? Porque muitas vezes parecem coisas completamente separadas. Uma pessoa pode ter como maior desafio a paciência, mas a sua paixão é a jardinagem. Qual a relação? Então, a fonte sugere que essa paixão não é um mero hobby para nos distrair dos problemas. Ela é a caixa de ferramentas que a alma trouxe para cumprir a sua missão. A caixa de ferramentas. Os talentos e as paixões são os dons divinos que nos foram concedidos para nos ajudar a trabalhar no nosso Ticum. No seu exemplo, talvez seja exatamente no ato lento e metódico da jardinagem. Cuidar da semente, esperar crescer. Podar com cuidado, que essa pessoa aprende e pratica a paciência que ela precisa aplicar nas suas relações humanas. A paixão se torna um laboratório seguro, onde ela desenvolve a virtude necessária para sua correção. Fascinante. Então não é só sobre enfrentar a dificuldade, mas também sobre usar um talento inato para iluminar esse processo. Exatamente. A missão não é só sofrimento, ela também tem um componente de alegria e de fluxo. Com certeza. A missão estaria precisamente no cruzamento dessas duas forças. Entre o que o mundo precisa, que muitas vezes se manifesta como nosso desafio, Certo. o que a pessoa ama fazer, a sua paixão, e o que é mais difícil para ela superar, a sua resistência. É nessa intersecção que o propósito se revela. A paixão é o combustível para enfrentar a resistência. Isso. Uma não existe sem a outra nesse plano. Lembro de uma história ilustrativa de uma pessoa cujo Ticum era claramente a generosidade. Ela tinha uma dificuldade imensa em compartilhar, um medo de que fosse faltar. Uhum. E a vida sempre a colocava em situações onde ela precisava dividir. A grande paixão dela, o dom dela, era cozinhar. Ah, A missão dela se revelou em usar a paixão para trabalhar na dificuldade. Ela começou a cozinhar para os outros, a fazer jantares comunitários. Ela usou o que amava para curar o que mais precisava corrigir. essa história ilustra perfeitamente. Então, recapitulando a jornada que a gente fez até aqui, a ideia central que essas fontes nos trazem é a de enxergar a vida não como uma sucessão de acasos, Não mesmo. mas como uma oportunidade única e focada para cumprir uma missão específica da alma. Uma missão de reparo. Sim, uma missão de correção e aperfeiçoamento. O Ticum. Uma jornada com um destino claro, mesmo que o caminho seja meio nebuloso. E com essa mudança de lente, os maiores desafios deixam de ser vistos como castigos, má sorte ou falhas. Exato. Eles passam a ser o material de trabalho da alma, as ferramentas e os exercícios essenciais para realizar essa correção. Isso. Tem uma frase na fonte que me marcou muito, que amarra tudo isso de uma forma bem forte. Diz: a pior tragédia não é morrer, é viver uma vida inteira e não cumprir a missão para a qual a sua alma foi enviada. É uma afirmação que nos força a reavaliar o que a gente considera uma vida bem-sucedida, né? Totalmente. Talvez não seja sobre acumular sucessos externos, mas sobre avançar no nosso currículo interno. Sintetizando os conceitos, a gente tem o Gilgo, a reencarnação,
como um ato cíclico de misericórdia divina, uma nova chance de passar de ano. A nova chance. E temos o Tikkun, a missão pessoal, que não é um mistério indecifrável, mas algo que pode ser mapeado através de uma análise honesta das nossas maiores dificuldades e das nossas mais profundas paixões. É uma estrutura que oferece uma camada de sentido muito profunda para as lutas e alegrias da vida. Deixa de ser um caos e passa a ser uma sala de aula. Sem dúvida. E todo o material nos convida a ver os nossos maiores desafios, não como inimigos a serem derrotados, mas como o mapa do nosso tesouro, a própria chave da nossa missão. Isso é muito poderoso. O que nos deixa com uma questão final para reflexão, uma provocação que emerge de tudo isso. A fonte nos convida a ver nossos maiores desafios como o mapa da nossa missão. Isso levanta uma questão importante. Se, em vez de fugir da nossa maior dificuldade, a gente passasse a estudá-la como se fosse a matéria principal da nossa vida, com a curiosidade de um cientista e a dedicação de um atleta, que tipo de aprendizado ou resultado poderíamos alcançar nesta escola? Abri os olhos num berço estranho, mas o cheiro da terra eu já conhecia. Mudei de rosto, mudei de tamanho, mas a alma dentro de mim não esquecia. Esta não é a minha primeira estrada, este não é o meu primeiro adeus. Sou uma centelha que foi soprada a tentar voltar para os braços de Deus. A lição que eu não aprendi ontem hoje bate a minha porta outra vez. O mesmo erro, a mesma fonte, até que eu entendo o que a vida me fez. Gira a roda, o tempo não para, a alma retorna à mesma seara. Eu voltei para consertar o que quebrei, para reescrever a lei que eu violei. Não é castigo, é a chance derradeira de não ser mais uma alma passageira. Eu estou aqui para lembrar. Porque é que a mesma pedra me fere o pé? Porque é que o mesmo medo me assombra? É o meu mapa, é onde a minha missão é. A luz só se revela no meio da sombra. Onde mais me dói é onde eu devo curar. O nó mais apertado é o que eu vim desatar. Gira a roda, o tempo não para, a alma retorna à mesma seara. Eu voltei para consertar o que quebrei, para reescrever a lei que eu violei. Não é castigo, é a chance derradeira de não ser mais uma alma passageira. Eu estou aqui para lembrar. Não vim a passeio, não vim dormir. Há uma obra urgente para construir. Quantas vidas mais eu vou precisar para finalmente acordar? Eu lembro, eu tento corrigir um momento até a roda parar, até a roda parar. Bacardi, Einai, Barisazara, Balvaya, Rama, Kvaidama, Kvarikarti, Shiniti, Panim, Shiniti, Godela, Rahni, Shama, Beturi, Lujo, Derarishona, Sheli, Vezolu, Apreda, Harishona, Anini, Zot, Shenu, Bárbaro, Armena, Selar, Zor, Lizru, Otael, Hashu, Shelol, Amadeti, Tidmol, Hayom, do Fekal, Daltishu, Votata, Udoto, Hamakora, Chevin, Mahe, Rarima, Suli. Gira a roda, o tempo não para, a alma retorna à mesma seara. Eu voltei para consertar o que
תינני כאן כדי לשקול למה אותה אבן פוצעת את רגלי למה אותו הפרד רודף אותי זו המפה שלי שמה שלירות האור מתגלה רק בתור הצלע שיערי כואב שם עליי לרפא הקשר הרי הדוק וזה שבאתי להטיב לבנות כמה הררים עוד אצטרר כדי להתעורר סוף סוף אני זורר אני מנסה לתקן את חגי